Foi? Tá gravando? Tá. Então vamos lá. Os slides que eu coloquei aqui, eles são bem um resuminho mesmo, só para eu me lembrar também do que eu vou falar para vocês, né? Então, o processo de urbanização, a galera da geografia que manja mais disso daqui, né? Os biólogos, eles, né? Nós, na verdade, a gente trata mais das consequências dessa urbanização, mas os processos, essa coisa toda que a geografia mais aborda, de quando teve o boom da urbanização, depois de Revolução Industrial, e que é bacana, na verdade, a gente falar sobre o porquê que aconteceu a urbanização, o que acontece de diferente nos países desenvolvidos, nos países subdesenvolvidos. Então, eu coloquei aqui algumas imagens só para vocês terem uma ideia desses processos que a gente está inserido, né? Lógico. Esse processo de urbanização começou justamente porque as pessoas começaram a ir para a cidade em busca de empregos, né? Então, o pessoal do campo começou a ir por conta de empregos. Hoje em dia, a gente vê mais as pessoas indo para a cidade, porque no campo já está muito mecanizada a produção, então, cada vez menos precisam de pessoas, né? Então, as pessoas estão indo mais para os centros urbanos, e esses centros urbanos estão se expandindo. Então, a primeira impressão que aparece no filme aí, dos bichinhos felizes lá hibernando, quando eles acordam, tem um muro gigante. Na verdade, o título do filme chama Over the Edge, que eu coloquei no primeiro slide, que quer dizer além da cerca, né? Então, para eles é uma cerca gigante que apareceu ali e já delimitou o espaço deles. Então, é o primeiro ponto importante para a gente pensar sobre, né? Eu coloquei essa imagem aqui de baixo, que é de Mata Atlântica, né? Um recorte de Mata Atlântica numa pousada. Então, são lugares que, logicamente, a gente gosta de ir, porque são lindos e maravilhosos, no meio da natureza, aquela coisa linda e tal, mas tudo isso impacta, tá? Tem uma série de leis, né, de regras que precisam ser seguidas para você poder construir numa área de preservação. Tem algumas áreas que você não pode construir, mas outras que sim. Só que aí você tem que fazer um monte de papelada na prefeitura e conversar, uma burocracia, precisa de advogado, precisa de laudo ambiental, precisa de um monte de coisa para você poder fazer a construção legalizada daquilo, né? E muitas vezes as pessoas acabam deixando quieto, porque é um custo alto. Então, eu coloquei esse desenho aí de baixo justamente para a gente se lembrar disso, que são lugares que a gente gosta de ir, mas que eles impactam bastante, porque mostra lá no filme aquela cerca que eles estão fazendo para construir como se fosse ali um condomínio, né? Parece bem um condomínio. Então, tem uma vilazinha ali com várias casas de alto padrão. E aí eles fazem essa cerquinha aí para os coitadinhos dos bichos terem o habitat deles bem reduzido, né? Então, o primeiro momento aí a gente pensa sobre a urbanização, que daí eu não vou nem entrar muito em detalhes sobre isso, né? Que a minha área já vai ser outra, mais específica aí que a gente vai falar mais para frente, mas é um ponto para a gente pensar sobre o impacto do ser humano na natureza. E daí, isso daí, a gente vê aumento de determinadas doenças, de animais que aparecem na casa das pessoas, falam, de repente apareceu cobra, escorpião, aranha, mas o que está acontecendo? Onde fica a sua casa? Próximo da sua casa, estão rolando construções aí, estão diminuindo mata, enfim, esses espaços que já são de outros animais e nós estamos invadindo, né? Então, são coisas para a gente pensar sobre. Mais para frente, vou falar sobre algumas outras coisas em relação à natureza, mas para tentar diminuir um pouco esse impacto tão grande de urbanização, né, que a gente vê. Mas a gente começa por esse ponto, que eu achei importante de destacar para vocês. Aline, eu coloquei... Oi. No começo da pandemia também, saiu em vários lugares, né? Tipo assim, não só no Brasil, mas no mundo todo, os animais meio que andando nas ruas, assim, né? Tipo, meio que tomando conta da urbanização, porque tava todo mundo em casa. Então, eles meio que começaram a aparecer, assim, né? Agora é nosso momento. Não tem mais ninguém, agora é nosso momento, é o apocalipse. Então,
Eu vou falar isso mais para frente também, sobre o impacto que a gente tem sobre esses animais de determinados lugares, principalmente de parque, de lugares que a gente tem mais acesso, né? Mas de mata mesmo, é gente que não tá, por exemplo, determinadas pessoas costumam ir numa reserva ambiental lá visitar. E aí, quando vão visitar, acaba alimentando esses animais. Daí eles vão se acostumando a serem alimentados, essas pessoas não foram mais, eles pensaram, gente, cadê a rosquinha? Cadê batata frita? Quero. E aí eles acabam tendo que sair dali para conseguir caçar, né? Ir atrás de comida. E aí acabam vindo para os centros. Ficam perdidos, na verdade, né? Um lugar que antes era deles, aí de repente falou: gente, não tinha essa rua aqui? O que aconteceu? Socorro, socorre. Mas eu vi isso daí também aconteceu. Agora já tá, as pessoas já estão voltando aos espaços, né? Mas no começo foi bem isso aí mesmo que você falou. Deixa eu voltar aqui. Então, a parte mais biológica do filme entra e tem um nome para isso que chama fragmentação de hábitats. E o que acontece basicamente nessa fragmentação? O principal foco, né, que eu vou colocar aqui, deixa eu me tirar aqui do caminho, do que acontece para ter essa fragmentação, quais são as consequências para os animais, para as espécies, consequência de um efeito que a gente chama de efeito de borda que acontece, que eu vou mostrar já, e os impactos ambientais, e como essa fragmentação de hábitats, ela interfere na capacidade dos organismos se reproduzirem mesmo. Qual é o impacto na perpetuação das espécies? Então, aqui, é um fenômeno de uma área grande que é diminuída ou dividida em áreas menores. Já vou mostrar umas imagens para facilitar na cabeça de vocês, mas pensa assim, numa área de vegetação muito grande e, de repente, você vai tendo essa área de vegetação diminuída ela vai virar, por exemplo, bolinhas, assim, só de vegetação e no meio nada. No meio zero, sem vegetação. Ou terra batida, ou depois de um tempo começa a crescer umas gramíneas. Mas essa fragmentação, o próprio nome já mais ou menos explica, né? Que era um habitat grande, e daí ele foi sendo fragmentado, seja por construções humanas, ou principalmente um dos que mais faz essa fragmentação é pecuária. Então, você vai colocar gado em determinado lugar, você precisa tirar as árvores, a vegetação maior dali para colocar o gado. E ao longo do tempo, esse gado vai pisoteando uma determinada área, deixa aquele solo bem fraco, né? Enfim, estéril até em determinados momentos, que você não consegue mais plantar nada ali, ele fica infértil, e você perde aquele local, não dá mais para pastar. Então, aquele gado que estava ali, enfim, ele vai para outro lugar e aquela parte que era antes uma vegetação foi tão pisoteado, o solo está tão empobrecido que você não consegue mais plantar alguma coisa ali. Aí tem que ter todo um processo de recuperação, dá para fazer isso, mas ultimamente, na verdade, as empresas, enfim, que se preocupam mais com o meio ambiente, elas fazem intercalado, né? Lavoura e pecuária. Então, você planta em determinado local, e aí você faz uma rotação. Então, em determinado lugar tinha lá o gado, aí o lugar que acabou de sair o gado você planta logo em seguida, não deixa ficar muito tempo, e aí vai fazendo essa rotação aí, para que o solo não fique tão pobre, né? Mas isso acontece, e um dos principais impactos é de pecuária, de lugares que a gente nem imagina, claro, né? Tem muito lugar que a gente não faz nem ideia que está sendo destruído aí, visto a Amazônia, né? Quantos campos de futebol por dia que são desmatados, a gente não faz nem ideia, mas isso de fragmentação a gente vê em vegetação próxima, né? Lugar mais interior, assim, você pega o seu carrinho e vai dar um rolê, e aí você vai ver já nesses lugares é como se fossem ilhas de vegetação. Tem um tanto de vegetação num lugar, aí depois não tem mais. Então, é uma das maiores ameaças à diversidade biológica, porque você acaba limitando o espaço de animais que usavam essa vegetação para se deslocar. E daí, no momento que você corta aquilo, um pedaço, muitos não saem de onde eles estão, eles ficam literalmente ilhados. E isso traz várias consequências que eu já vou falar um pouquinho mais para frente. Mas, causas de atividade humana, pode ser processo geológico também, claro.
produção de bens industriais e expansão agrícola. O processo geológico, ele não impacta tanto quanto a atividade humana, porque, né, muitas coisas já estavam lá. Então, você vai mexendo, tem, lógico, vegetações no Brasil, principalmente a região mais seca, né, de Nordeste e tal, que tem uma tendência a queimadas. Mas o próprio bioma ali, ele se equilibra. Então, vai queimar aquilo lá, tudo que tem por ali, né? E vai começar a nascer uma vegetação ali, que a gente fala de vegetação primária, enfim, sucessão primária, e a própria vegetação vai crescendo até voltar com árvores, enfim, poucas que são, né, na verdade, na Caatinga, mas por ser mais seca, ela tem mais probabilidade de queimar. Então, acontece, às vezes a gente vê vídeo, até na Austrália também, lá que tem uma vegetação mais desértica, acontecem essas queimadas. Só que o que era uma coisa tão natural antes, hoje em dia, como as pessoas construíram muito próximas ali, acaba pegando fogo na casa das pessoas, e daí tem que sair um teco da cidade, porque perde tudo, enfim, são áreas de queimadas muito grandes, né, que os bombeiros não conseguem dar conta rapidamente ali. Então, o ser humano construiu onde não deveria, numa área de vegetação seca que já tem a probabilidade de queimada, e aí acaba queimando as construções também, porque você não dá tempo, né? As pessoas saem das casas e largam tudo, porque o fogo é intenso. E aqui no Brasil, na região do mais nordeste, que tem Caatinga, né? Uma parte norte também, mas aí tem essa possibilidade também de queimadas mais do que as outras vegetações. As outras que são mais úmidas são outros biomas, né, que a gente tem aqui no Brasil, mas são outras características de planta, de folha, né, as árvores são diferentes e tal, o solo já é de composição diferente, então elas não têm essa tendência de queimar naturalmente, né, então é o homem que vai lá e desmata, né, tira as madeiras ali para comércio ilegal na maior parte das vezes, acaba construindo, faz regiões imensas de pecuária e regiões imensas também para monocultura, que isso daí empobrece bastante o solo, né? Então, você tira várias árvores do lugar, deixa só a terra batida para plantar e você planta uma coisa só, tipo plantação de cana, por exemplo, de soja, e você empobrece o solo infinitamente, ao ponto de você plantar tanto uma determinada coisa ali, ela vai retirar todos os nutrientes e não tem mais espaço para plantar nada, aquele solo já era. Aí você tem que desmatar outro lugar para começar a plantar. Então, essa expansão agrícola, pecuária, né, atividade humana é bem impactante. Então, é algo para a gente também pensar sobre. E coisas que a gente pode ver no dia a dia. Se você for dar um passeio mais para o interior, você consegue ver. Estradas que tem bastante plantação e tal, você já consegue ver essas áreas. A importância dela, que eu não coloquei aqui, mas estão aí. Fonte de recuperação ambiental para áreas degradadas, ponto de parada para animais que estão de passagem. Então, esses fragmentos, eles são bons ainda, é melhor do que nada, então o animal está passando por lá, alguns que têm a coragem, né, de falar, bom, eu vou continuar dando um rolê aqui, vou sair da minha ilha e vou passar para outro fragmento, e vai pulando de um para o outro, né, até, lógico que a chance dele ser predado é muito maior, mas dependendo da ilha que ele tiver, né, desse fragmento que ele tiver, se for pobre em alimentos, não tiver outros animais para ele se reproduzir, ele vai acabar saindo dali. E aí é nessas saídas, por exemplo, que você está passando numa estrada e vê placas de animais, passagem de animais. Justamente por isso, porque são áreas de fragmento e que os animais vão acabar passando pela estrada, que eles vão se deslocar, enfim, e eles acabam sendo atropelados ali, tadicos, né? Já às vezes dá para ver um jabi tamanduá atropelado, macaquinho. Estão lá perdidos. Animais maiores também acontece isso, né? Então, ele acaba servindo de refúgio e proteção de águas. Então, por mais que o fragmento já seja uma consequência da interferência humana, ele ainda é importante, porque ele pode ser uma fonte para recuperar a área em volta. Então, fala assim, de onde eu vou partir para recuperar essa área em volta? Do fragmento.
Então, vou ver a vegetação que tem lá, que tipo de planta que tem mais nativa, e aí eu vou tentar plantar outras parecidas que se adaptem ali no ambiente, enfim. Então, os efeitos, extinção de espécies, porque vai diminuir a área para os animais viverem ali. Áreas de transição abruptas, então imagina você sendo, sei lá, um macaquinho, dando um rolê na copa das árvores lá, tá passando de boa, de repente acaba as árvores do nada. Você fala, gente, até ontem tinha uma árvore, umas árvores aqui, uns migos que moravam do outro lado ali, do nada. Então, quando isso tem uma transição muito abrupta, a gente chama de efeito de borda. Então, o efeito de borda são as vegetações que ficam bem assim na cara, né? Na transição fica na cara delas. Então, do nada é um passo e de repente tem umas árvores. Então, essas árvores que estão na frente, na linha de frente ali, elas fazem parte do efeito de borda. Então, elas vão ter mais incidência solar, mais vento vai nelas, mais chuva, mais tudo ali. Então, elas vão ser mais castigadas do que a vegetação que está dentro. E pode ter também invasão de espécie exótica, porque imagina, do nada entra uma vaca dando rolê numa área que só tinha uns macaquinhos, uns bichinhos mais rasteiros, de repente entra uma vaca ali, gente. Tem nada a ver a vaca com aquele lugar, né? Então ela já vai impactar aquele lugar, tipo, gente, o que essa vaca tá fazendo aqui, gente? Que loucura. Cachorro, sabe? Que começa a predar algum bichinho que não tinha nada a ver com aquilo, né? Porque normalmente quando você vai com gado, você tem os boiadeiros, né? Os cães que fazem esse trabalho, e aí eles vão junto ali. Então isso já vai impactar, porque aquele cachorro pode caçar algum outro bicho que morava ali de boa. E não tinha nada a ver com o assunto, né? E, enfim. Tranquilo, gente? Até aí? Tamo junto? Olá, deixa eu mostrar umas imagenzinhas para vocês aqui, ó. Que eu estava falando de fragmentação de hábitats, é basicamente isso daqui. Então, olha, no meio eu tenho essas ilhas de vegetação e, de repente, não tenho nada. Então, muitos animais ficam ilhados aqui e eles vão ter que sobreviver, às vezes até a vida deles inteira, nesse espaço, porque muitos nem imaginam que tem algo além. É a mesma coisa que ele tinha ali da cerca, né? Foi feita a cerca, e daí eles tinham que ir para outro lugar, só que para eles era tipo, gente, um negócio de mato que apareceu aqui, eu nem vou para outro lugar, vida que segue. Mas aí falou, não, vamos ver só o que tem do outro lado. Tiveram a coragem de ver o que tinha do outro lado, quase que deu ruim, né? Mas, logicamente, por ser um desenho, ia dar tudo certo, espera-se, né? Porque senão a gente chora. Mas eles nem imaginam, às vezes, que tem esse tipo de vida fora desse fragmento que eles estão. Então, eles vão se alimentar somente do que tem aqui, vão acabar ficando só com a espécie, né, dele aqui, com os indivíduos da espécie dele que tem aqui. Muitas vezes podem ser parentes, estão juntos. E eu vou falar sobre isso depois, sobre reprodução, mas as áreas basicamente são essas. E aí, nessa figura aqui da direita, como é abrupto, de repente, né, foi desmatado um pedaço enorme e essa vegetação que fica de cara é o efeito de borda. É a vegetação que vai ser mais castigada aqui, porque vai ter incidência solar, incidência, enfim, de chuva, de ventos, mais do que as árvores, né, a vegetação que está mais para dentro. Então, a gente fala sobre efeito de borda na biologia, né, é um assunto que corriqueiramente vocês podem ouvir, às vezes vocês comecem a prestar atenção sobre isso, mas são coisas comuns, assim, que a gente conversa, né? Mais um aqui, ó. Então, eu tenho essas ilhas, o bichinho tá aqui de boa, o monte sem vegetação, lago, enfim, não sabe para onde vai, tá perdido. Então, o que eu tava falando sobre eles estarem isolados, né? Como se fosse uma ilhazinha, um fragmento. E aí, na hora que eu estou isolada naquele lugar, eu tenho só os indivíduos que já estavam comigo desde o começo, podem ser meus irmãos, meus primos, minha mãe, meu pai, tá todo mundo lá, juntinhos. Só tem um tipo de comida. E o que acontece, então, nisso? A primeira coisa
que eu vou falar é sobre o endocruzamento. Endocruzamento é um nome que acho que é comum para vocês, já devem ter ouvido isso em algum momento da vida aí, que é o cruzamento entre parentes. Então, é isso que acontece com os animais que já estão ilhados ali nos fragmentos, eles vão acabar cruzando com parentes. Então, isso acarreta menor biodiversidade, e se tiver alguma característica que diminua a sobrevivência deles, que afete de uma maneira ruim, né, negativamente, vai passar de um para o outro. É a mesma coisa que acontece com humanos, né? Fala assim, se você tiver filhos com seus primos e tal, aumenta a chance de ter determinados genes que causem alguma anomalia que não seja benéfica. E você vai mantendo aquilo entre a família. Então, eu não consigo ter diversidade, uma variação, né, uma variabilidade genética aí, que é o que importa, porque se eu for fazer, não clones, né, mas aparentados, se, por exemplo, alguém da minha família tem alguma deficiência na patinha traseira, e aí não consegue se deslocar direito. Só que daí eles vão cruzar entre todos. E daí todos daquela família vão nascer daquela forma, a não ser que apareça uma mutação, enfim, e que ajude nessa melhora aí. Mas, no geral, essas características negativas vão se mantendo. Então, não é bom para eles mesmos, né? Então, todos os que vão se reproduzir, que estão nesses fragmentos, vão acabar passando características que não são legais, vão passar as boas também, claro, mas as características negativas também vão ficando. Então, não é interessante para eles. Mas como eles estão ilhados ali, eles não fazem nem ideia que tem um mundo fora, né? Se é um animal que é rasteiro, é mais fácil dele se deslocar. Mas imagina um macaco, que só vai por copa de árvore, a maior parte das vezes. É difícil você ver um macaco no chão. Ele sempre se desloca por árvores. Por quê? Porque é mais seguro para ele, né? Então, imagina, ele está nesse fragmento. De repente, acaba, não tem mais árvore. Ele não vai sair dali. Ele fala, agora eu vou dar um rolê no chão aqui e vou até o próximo ali. Mas sabe lá onde vai estar o próximo? Ele corre o risco de ter, sei lá, um cachorro do mato, algum bicho maior, uma cobra, né, para atacá-lo, e ele não vai ter onde se esconder, então ele acaba morrendo. Então, ele já tem essa questão de sobrevivência muito forte. Então, acaba que essas características aí vão ficar mesmo, porque eles não vão sair de lá. E a outra é sobre deriva genética. A deriva genética, um jeito de pensar ao acaso, ela acontece quando a gente tem uma população pequena, tá? Então, a gente vai ver uma frequência de um determinado gene que carrega uma característica. Vocês já viram isso em genética, acredito? Já ouviram falar em algum momento da vida de vocês, da vida acadêmica de vocês, do ensino médio, enfim, em algum momento aí, de frequência de genes. Então, os genes são fragmentos do nosso material genético que contém informações. E daí, quando você tem uma população bem pequena, ao acaso, imaginem só, eu tenho uma população de 10 pessoas numa sala. E daí uma pessoa só é míope, todas as outras não são. Então, eu sou míope e estarei lá. E aí, de repente, eu sou predada por um bicho maior aí. Sumi. Então, a frequência gênica de miopia vai para zero. Que antes era de 10%, né, numa população de 10, vai para zero. Então, a frequência de uma característica, ela é diretamente ligada ao número à quantidade da população. Então, se é uma população grande, imagina São Paulo inteira, né? Cidade de São Paulo. Se eu tirar uma pessoa míope, não vai interferir na frequência gênica dessa característica. Então, a deriva genética é basicamente isso. Então, na deriva genética, tem esse mecanismo de evolução, que muda a frequência dos alelos, então, dos alelos que carregam as características. Não sei se vocês lembram de azão azinho, bezão bezinho, aquela coisa toda, esses são os alelos. Então, a gente, ao invés de falar o nome do gene que carrega uma característica, que normalmente é um gene com um nome muito estranho, letra, número, um bagulho bem doido, a gente usa alelos para ser uma coisa mais didática. Então, alelos dominantes, alelos recessivos, enfim, cada característica que a gente tem é dominante ou recessiva. Então, ela vai ser ao acaso. E eu coloquei uma imagem aqui só para mostrar para vocês. Aqui, ó. Então, nessa daqui, basicamente, o que acontece? Tinha lá os bichinhos
amarelinhos e os bichinhos verdinhos. Estavam lá de boa, 3-2. Um passarinho veio lá e pegou o mais colorido, porque as aves enxergam mais cores, né? Cores mais vibrantes, assim, o espectro que elas enxergam é maior do que o nosso, e elas conseguem enxergar esses animais coloridos mais facilmente. Se tivesse na grama, não necessariamente, né? Mas vai que estava numa árvore, sei lá, num tronco de árvore. E daí esses amarelinhos estão mais camuflados, o verdinho tá mais evidente. A ave vai lá e cata ele. E comeu. Então, a frequência do verde vai ser menor nessa população. Foi ao acaso. Uma ave foi lá, comeu, e a frequência da característica verde vai ser menor. Então, essa é a deriva genética. Acontece numa população pequena. Numa população grande, você nem faz ideia do que está acontecendo, né? Nas menores que acontece. Beleza? Gente, falem comigo no chat. Estão sobrevivendo? Tá todo mundo bem aí? Tranquilo? Vou para uma parte menos difícil, prometo. Tranquilo? Falem comigo. Tudo bem? Então, beleza. Eu já me empolgo aqui, falo, ai, gente, a deriva genética se empolga, né? Biólogos é tudo, né? A gente é tudo meio atrapalhado, assim, das ideias, tudo afetado. Tudo afetado. Coitado de nós, mas é tudo assim mesmo, tudo doido. Enfim. E aí, o que aconteceu? Fala, gente, tem que dar um jeito aqui de ajudar esses animais que estão nesses fragmentos. A gente tem que desenvolver coisas que possibilitem que eles passem de um fragmento para o outro e que sejam parecidos com esse fragmento que eles já estavam, para eles terem a coragem de dar o primeiro passo e ir para o mundo afora. E são os corredores ecológicos. No Brasil tem vários, principalmente em lugares que tem muita vegetação, parques ecológicos, enfim, tem muito corredor ecológico por aqui. Tem vários aí, se vocês procurarem no Google, tem até páginas sobre eles, falando como que eles se desenvolvem e tal. Mas, basicamente, os corredores ecológicos, eles servem para unir esses fragmentos. Então, para o animal ter a coragem de sair daquele lugar que ele já estava e ir para outro, conhecer uma galera nova, falar, nossa, gente, olá, meu primo de 3º grau agora. Já saí com todos meus primos, agora eu quero uma coisa diferente aqui para mim, quero novidades. O Tinder vai funcionar e aí ele vai para outra fragmentação, para outro fragmento. Isso é bom, estimula a diversidade. A gente quer que tenha diversidade biológica, porque tendo essa diversidade, se um animal, se, por exemplo, tem uma doença e mata alguns animais, tem outros que não vão ser mortos, porque eles têm uma composição genética diferente. Então, isso é importante. Que eles não sejam próximos, tá bom, pai, mãe, irmãos, beleza, vamos ficar nisso aí, tá tranquilo, agora procura um bichinho novo para você começar a sua família, não precisa continuar com a gente aqui, não somos apegados. Além do deslocamento de animais, é importante também para a dispersão de sementes, então imagina eu, sou um bichinho lá, comi um frutinho, e aí o tempo que vai ser a minha digestão, eu já nem vou estar mais perto. Porque imagina, né, na natureza, quando a gente fala de botânica aqui, né, o povo fala, ai, botânica, meu Deus, gente, é tão legal. Botânica é tão lindo, mas as pessoas têm um trauma com botânica que eu não entendo o que acontece. Enfim, pensando nas sementes, tem vários animais que são importantíssimos dispersores delas, né? Então, a gente precisa desses animais bem felizes, dando rolês, não num fragmento só. Porque imagina, né, como eu estava falando, para a botânica, é importante que, na hora que aquela árvore, né, deu toda a energia da vida dela para fazer os frutos mais lindos que ela podia, fala, gente, obra-prima, olha essa manga, que linda, a manga mais linda de todas. Aí vem um bicho lá, come a manga, uma anta, por exemplo, a anta gosta de manguinha, come a manga inteira, com caroço e tudo. Aí vai no estômago dela, já vai começar a sofrer ação de ácidos e tal, passar todo o sistema digestório dela, só que até isso acontecer e ela ter vontade de fazer um cocôzinho, já passou bem longe já, de onde ela estava no começo. Por quê? Porque na hora que essa semente cair no chão, ela tem muitas chances, né, de germinar. Só que imagina se ela germina do lado daquela que deu origem a ela, né, que fez o fruto, que ela
né, enfim, que a anta acabou de comer. Elas vão competir por dispersores. Então, para a natureza, isso não é bom. Não é bom você competir, né? Então, o bom é você come um fruto, dá um rolê, vários quilômetros dando um rolê, aí você vai fazer um cocôzinho da hora ali, na hora que fez esse cocô, vai germinar, tem chance de germinar essa semente. Já tá no adubo, já sofreu ação de ácido, já tá na terrinha, fala, mano, agora vai. Só que longe da planta-mãe. Então, por isso que é tão importante esse deslocamento de animais, não só pela variabilidade, mas também pela dispersão das sementes. Né, o Brasil ele tem uma diversidade muito grande de árvores, né, de frutos. Então, as angiospermas, que é o grupo mais complexo, não desenvolvido, mas evoluído, né, mais complexo de plantas aí, precisa desses dispersores, tanto de dispersores, né, de sementes, quanto dos que vão fazer o de pólen, né? Então, é importante todos esses bichinhos. Normalmente, os que vão disseminar pólen são insetinhos, pássaros, são morcegos também que fazem isso. E os dispersores são os que conseguem já engolir essas sementes. Então, alguns passarinhos também conseguem, quando é semente pequenininha, enfim, um tomatinho ali e tal, uma uvinha. Mas quando são maiores, precisam de animais maiores, né? E aí, sucessivamente, vai aumentando a cobertura vegetal, porque daí esses animais vão andando, os que vão também disseminar o pólen também vão conseguindo se deslocar melhor, e vai aumentando a cobertura vegetal, que é esse o ponto mais importante aqui, né? Então, olha lá, exemplos de corredores ecológicos. Não precisa ser uma coisa por cima de uma estrada, um negócio tão hardcore assim, né? É bacana que tenha, mas pode ser um negócio mais simples. Da primeira imagem aí é mais tranquilo. Então, é um fragmento, é como se esse fragmento aumentasse de tamanho. Você tem que ver quais as plantas tinham ali, qual tipo de árvore, se tem fruto, se não tem, quais animais que estão crescendo ali. E daí você começa a fazer um corredor ecológico. Isso leva um determinado tempo, mas a longo prazo é bem interessante você conseguir restaurar uma parte de vegetação para que eles consigam passar por eles, né? Dar os rolezinhos deles lá, conhecer uma galera nova. Então, o que aconteceu lá no filme, quando eles fazem aquela cerca, eles estão fazendo um fragmento ali para eles. É o que acontece, vira um fragmento. É que o filme não dá o tamanho daquilo, né? Como que funciona para eles, mas virou um fragmento. Então, eles não iam ter para onde ir, eles iam ficar só eles ali. Então, imagina, né? Se tivesse um pouco mais de animais, porque o filme ele mostra, tipo, um de cada, dois de cada no máximo, né? O casalzinho, os filhotinho de porco-espinho e tal. Mas aí esses irmãos, sem querer acabar com o mundo lindo do desenho, né? Mas aqueles irmãos de porco-espinho tão fofinhos iam crescer e iam começar a se reproduzir entre eles, porque não ia ter para onde eles irem, né? E os filhos entre eles e assim sucessivamente, triste, né? Para falar para uma criança isso não é legal, mas adultos, né? Enfim, você já está pegando seu irmão e depois, né? Vai por aí. Pais pegando filhos e tal. E quem só tinha um, tipo, o esquilo, ele ia morrer, não ia passar as características dele para frente, que é esse o intuito do animal, né? Vou crescer, vou me reproduzir e morrer, enfim. Alguns vivem mais tempo, mas os menorzinhos, insetos, enfim, só vivem basicamente para se reproduzir, depois já morrem. Mas esses que só tinham um exemplar, eles morreriam, coitados, né? A tartaruga ia ficar lá, tipo, não tem uma tartaruga fêmea aqui e tal. Enfim. Esse dos corredores ecológicos, só voltar aqui, onde eu moro, aqui perto do Horto Florestal, não sei se vocês conhecem, uma época eu vi que eles começaram a construir próximo do lado de fora, na verdade, do horto, um caminho para macaquinhos. Você viu isso, Gi? Que eles começaram a fazer um caminho para os macaquinhos darem rolê entre os postes, porque eles queriam pular de um poste para o outro, acabavam caindo na avenida, ali na rua, né, e eram atropelados. Então, eles fizeram, tipo, uma passagenzinha para eles. Não era de vegetação, porque está muito próximo, mas era para esses animais conseguirem se deslocar no ambiente urbano, que isso também é bem importante. Né? Eles não sabem atravessar coisas, então imagina, você tem um parque com um monte de bicho lá dentro e de repente só uma cerquinha que separa eles da avenida.
Então, coitados, né? Os que saem dali, é bom que eles tenham esse lugar de passagem. Nem sei como é que tá agora, se eles ainda estão dando conta ali, mas enfim. Outro ponto importante, que eu não consegui pegar o desenho lá do filme, mas é sobre a urbanização na dieta dos animais silvestres. E isso daqui, quando você vai passear, é a primeira coisa que você tem que pensar. Falar, olha, eu vou dar um rolê, vou lá para a praia, aí eu vou numa ilhazinha lá bonitinha, sei lá, num lugar, que tem uns saguizinhos lá, uns saguis fofinhos. Ai, gente, eu sei que sagui gosta de fruta, vou levar umas. A não ser que tem alguns saguis que já são adotados pela comunidade ali, que, tipo, eles já vão num determinado lugar mais altinho, que eles deixam frutinha e tal, até você pode fazer isso. Mas se você tá fazendo uma trilha no meio do nada e aparece um bichinho e você tem uma fruta, não dê. Por mais que você pense, gente, mas é fruta, mas é uma fruta que às vezes nem tem lá. Fala, eu vou dar uma pitaia, vou dar uma pitaia para ele. Eu comprei uma pitaia aqui, vou dar uma pitaia. Enfim, não alimente os animais. Isso é muito sério. E por quê? Igual o bichinho lá, o porco-espinho comendo cookie, gente. Pururuca para eles, gente, não. Não. Eles pensam, nossa, que coisa é essa? Tá possuído, ficar loucão nas gorduras, né? E os animais, olha a brisa. Porque a gente come um monte de coisa, só que a gente escova os dentes. E a gente tem acesso a medicamentos, né? Exames, enfim, a gente consegue ver nossa saúde. Os bichinhos que estão lá, primeiro que eles não escovam os dentes, né? Então, açúcares, enfim, vai estragar todos os dentes e eles também têm a desenvolver diabetes, tem problema de colesterol, aí a galera da VET que manja mais do que eu, né? Mas eles também têm essas doenças, então você simplesmente imagina esses animais, gente, comendo esses negócios do vídeo, como é que eles iam estar já? Batata frita, um monte de doce, tipo, pega o chantilly, joga na cara. Ai, olha, nem sei, mas é tenso. Aqui no horto, por exemplo, tem gente que às vezes quer dar frutinha assim. Eu fico, pare, por favor, não dê. Porque desmotiva. Imagina, eles mesmos do filme se desmotivaram a pegar as avelãzinhas lá, porque era tipo, e comer igual a tartaruguinha falava o Manny lá. Era Manny? Manny, acho que é tartaruga. É. Falava, vamos comer casca de árvore. No começo ele cata um teco de casca e, tipo, começa a mastigar com uma cara de alegria, né? Imagina. Aí, de repente, vem um cookie. Aí você fala, gente, vou comer cookie ou vou comer casca de árvore? Você desmotiva o bichinho. Ele não quer mais aquele animal. Ele fala, gente, se eu tenho várias opções de comidas mais da hora, eu não vou nem me dar o trabalho de caçar. O problema é esse, né? Que ele levou a vida inteira caçando, aí chega você, alecrim dourado, e fala, vou dar uma frutinha, uma comidinha para ele, aqui, igual falou da pururuca. Gente, é umas coisas que não dá para acreditar que é possível, né? E aí vai desequilibrar o metabolismo do animal. Um ponto importante que tem lá no filme também é sobre lixo, acúmulo de lixo, que eles vão fuçar no lixo primeiro e falam, gente, tem tudo aqui, que coisa maravilhosa, que delícia. Daí eu trouxe só um remember, assim, para vocês, sobre essa coisa de lixo. Então, que agora é 5 R's, antes era 3 R, aí foi para 4, agora temos 5. E os R's são de repensar as atitudes de consumo, se eu realmente preciso comprar aquilo, igual eu falo para os meus alunos, falo, gente, tem coisas assim que você consegue descascar, né? Você deixa determinados produtos para pessoas que têm alguma dificuldade motora, ou enfim, você está fora de casa e precisa de um lanche rápido e você vai comprar algo que já está descascado, já está mais fácil, aí é um ponto. Agora, você está na sua casa e você vai comprar, por exemplo, que eu vi mexerica descascada numa embalagem de isopor e filme plástico em cima. Aí eu me pergunto se há necessidade de comprar isso. Se você vai para sua casa, você consegue abrir uma mexerica. Você tem o polegar opositor, aquelas, né? Você consegue, você vai conseguir, eu acredito no seu potencial. Então, assim, deixa essas coisas para as pessoas que realmente precisam, né? Então, vamos repensar, reduzindo, assim, né, a geração de lixo,
Aqui, por exemplo, na nossa rua, não tem a separação de lixo mais, já foi a época que passava o caminhão, agora não passa mais separando lixo orgânico de reciclável, que eu acho uma tristeza isso daqui. Passa pessoas independentes pegando, né? Mas o caminhão mesmo da coleta seletiva não passa mais. Reaproveitar algumas coisas que você puder, algumas embalagens. Reciclar é o último ponto. Então, é um negócio que a gente tem que pensar, que é do tipo assim, vou consumir tudo que eu quiser, tipo, um monte de embalagem e tal, coisa desnecessária, mas eu mando para reciclagem. Só que a reciclagem, ela é um processo que acontece nessas cooperativas, que muita coisa que chega lá nem dá. Chega num estado, assim, chega sujo, né, que eu falo que a gente tem que lavar as embalagens para facilitar, porque quando chega lá, muita coisa acaba sendo incinerada depois porque não dá para reciclar, ou enfim, enterrado. Junta muito rato, muito bicho em cooperativa por causa disso, de embalagens que chegam muito sujas. E de recusar produtos que gerem impactos ambientais significativos e que não sejam tão importantes. Então, os 5Rs estão aí. Lógico, né, que não dá de repente para você virar o super pensador da natureza, né? Lógico, porque a gente está inserido num processo que a gente consome demais, mas são coisas que a gente precisa repensar mesmo sobre do quanto a gente precisa comprar coisas, embalagens, do que a gente pode comprar, por exemplo, numa feira, num lugar assim que seja mais tranquilo, que não tem embalagem, você pega mesmo aquilo lá, ou de algum agricultor menor que você conhece perto da sua casa, e enfim, os orgânicos, o que você pode fazer para tentar diminuir esse impacto de lixo. E vários bichinhos. Lá no filme, a galera vai no lixo, e no lixo, gente, tinha muita coisa, muita alegria, felicidade total, até eu queria. Assim, saindo um pouco disso do filme, mas nos Estados Unidos, eu não sei se vocês já viram em vídeos no Instagram aí, o lixo dos caras. Tipo, eles jogam no lixo coisas novíssimas. Tipo, eu consigo uma mulher que ela mora lá um tempo e às vezes ela vai dar rolê pelo bairro dela, ela já achou, tipo, cadeira, assim, para computador novinha, tipo, 5 cadeiras na frente da casa do cara para jogar fora. Tipo, carrinho de bebê, coisas, mobília, gente, de casa, assim. Você fala, eu vou dar um rolê aqui que eu vou pegar tudo que eu achei no lixo. Eu preciso decorar. Preciso decorar, fazer uns rolês, eu vou dar uma voltinha no bairro aqui e pegar. Então, o descarte é absurdo. O Japão, dessa coisa de eletrônicos, os caras jogam coisa nova. Em Dubai, eu vi lá como é que chama de carro? Tipo desmanche de carro, essas coisas assim, tipo com Ferrari, com um carro absurdo lá largado, sabe? Então, assim, o que estamos fazendo, não é mesmo? Podemos fazer pequenas coisas e tentando, né? Enfim, vamos continuar aqui, que já está praticamente terminando. Os guerreiros que estão aqui comigo até o final. Dá para decorar, Bárbara? Dá mesmo. Eu fico de cara, gente, deixa eu ficar um tempinho lá só para... E além de ser mais barato do que aqui, porque o imposto dos produtos é menor, né? Do que aqui, os caras compram mais barato e jogam fora e, meu Deus do céu, é iPhone. Total, né? Fala, nossa, tem um iPhone 11 aqui no lixo, olha, já ficou ultrapassado. Eu nem tenho um iPhone, né? Então, enfim. Não sou do grupo do iPhone. Enfim, caça de animais silvestres. Então, antigamente ela era justamente para sobrevivência. Em muitos lugares, ainda mais interior e tal, alguns animais são caçados para alimentação, e aí você até compreende determinadas coisas, né? Mas hoje a caça é mais por entretenimento, por esporte. Então, isso, gente, é uma coisa muito triste, você caçar animais que já estão até em perigo de extinção, e aí para o caçador vou para a savana caçar rinoceronte, que já entrou em extinção, vou caçar girafa, tira foto com o bicho morto, uns negócios que é difícil de entender o porquê que o ser humano faz um negócio desse, sabe? Eu até hoje, com caçador, eu não entendo a necessidade disso, né? Tem tanta coisa para você fazer na sua vida, meu abençoado, você precisa justamente matar os bichos desse jeito para tirar foto, segurando a cabeça do bichinho, assim, é uns bagulho zoado. Enfim. Tem, Nossa Senhora, jogo de caça. Que triste, né?
Isso daí é tenso. É um negócio que eu não consigo compreender ainda. É o status, né? Lógico, o status do cara, mas para mim. Se for é melhor do que nada. Você fala, nossa, tô a fim de matar uns bichos aqui, deixa eu jogar no computador, então. Melhor do que jogar na vida real, né? Enfim, matar uns humanos, então. Os bichos jogando, matando humanos. Enfim, então o que acontece, né? O problema está no abuso de caça e pesca, então o que acontece? Tem muitos lugares, lógico, quem é carnívoro, onívoro, enfim, a gente tá o tempo todo comendo animais, né? Isso me inclui. Eu como também, não muito, mas como. Eu adoro peixe. E com os peixes, é uma coisa que eles fazem bacana, assim, de esperar determinadas épocas para ter esse abate aí, para essa caça, entre aspas, né? Então, você vai esperar eles se reproduzirem para depois você pegar esses animais. Porque você acaba dando uma chance para a natureza ir se renovando. Então, se você dá tempo dessa renovação, o impacto que você vai ter é menor. Qual que é esse filme, gente? O bicho vai pegar? Não sei que filme que é esse. Mais um dos filmes é desenho? Vou procurar aqui. Procura aí, Gi. Deixa eu ver qual que é a imagem para ver se a gente descobre. E aí, eles esperam essa renovação. Então, esperar essa renovação é bacana, porque você tem um impacto menor. Só que com animais muito grandes, deixa eu ver. Ah, sim, tô ligado, que tem o urso lá e tal. Sim, esse filme é engraçado demais. A felicidade da pessoa, sim, eu sei qual é. E aí você não tem esse impacto tão grande na caça, né? Então, o problema é o abuso, já que ela acontece justamente para alimentação. Então, você tem que esperar esses animais conseguirem se reproduzir, esperar a época de reprodução e tal, né? Aí eu coloquei aqui só como uma curiosidade, que a não ser que o animal seja nocivo à saúde pública e tenha prévia autorização do IBAMA, a prática da caça não é permitida, com a exceção deste abençoadinho aqui, que é o javali europeu. O que aconteceu maravilhoso? Trazem uma espécie exótica para o Brasil. Dá ruim, gente. A gente já sabe há muito tempo que trazer espécie exótica não dá certo, mas a galera continua trazendo. Aí veio da Europa esse abençoado aí. Chegou aqui, não tem predador. Imagina, o ecossistema lá, a cadeia alimentar está em equilíbrio. Um bichinho comendo o outro lá, a quantidade da população de cada um tá equilibrada, tranquilo, vivendo felizes. Aí chega um javali. Você fala, Jesus, que bicho é esse, gente? Aí ele começa a predar uns animais que não tem nada a ver, que, tipo, nunca foram comidos por um javali, e fala, gente, que loucura. O javali não é predado por ninguém e ele vira uma praga. Normalmente, a espécie exótica vira praga, porque ela não tem predador natural aqui, começa a se reproduzir loucamente, você não sabe o que faz com ela, e como não tem um predador para ele específico, ele foi autorizado a caça exclusivamente, só que você tem que ser cadastrado, não é do tipo, vou pegar uma arma e vou matar um javali. Tem que ser cadastrado, tem que ir num lugar que só tenha esse, porque javalis, assim, eles são bem parecidos, né, gente? Javali comum, que é aqui mesmo, com coisa, o javali europeu, basicamente tem a dificuldade de diferenciar, né? E esse javali, ele ainda consegue se reproduzir com o porco e ter filhotinhos. Então, imagina um javaporco que sai desse negócio aí, desse rolê. É uma brisa, né? Enfim. Outra coisa interessante disso de caça, mas aí não entra em caça, no filme ele mostra dois tipos que a gente chama de gambá. Um deles, que é a menininha e o pai, lá, a Heather, que se finge de morto, lá, que eu vi até o nome dela para não esquecer, e o Ozzy, que era o pai dela, que são os saruês, os gambás verdadeiros. Então, gambazinhos, que temos aqui bastante, são esses daí, que a gente chama de gambá. O outro, que é o fedidinho, que é o fedido branco e preto lá, comum de desenho, chama cangambá. Na verdade, não chama gambá. Então, tem esses dois aí no desenho.
O primeiro tem bastante aqui no Brasil, que é o saruê, o gambá propriamente dito, que é o marsupial. O marsupial, o que acontece? Igual o canguru, é da galerinha dos cangurus lá, do grupinho. Então, o filhotinho nasce com pouquíssimas semanas, tipo embrião de tudo, vermelhinho, horrível, aquela coisa linda que parece uma balinha de ursinho. Aí ele vai escalando a mãe até chegar na bolsa. Lá na bolsa vai ter, como é que se fala? Vai ter o desenvolvimento dele, mas vai ter uma espécie de mamilo ali para ele conseguir se alimentar, né? Ele vai lambendo o leite até que depois ele começa a crescer e consegue sugar. E ele vai crescer na bolsa dessa mãe aí bastante tempo, né? Então, muitas pessoas confundem o saruê com ratazana, e matam na paulada mesmo, passa em cima com o carro, faz um negócio tipo de maldade, achando que eles estão passando alguma doença, e não estão, coitados. Eles são muito importantes, não sei se vocês já viram da importância do saruê, ele é imune a venenos de animais peçonhentos. Então, ele vai comer escorpião, aranha, cobra, pequenos roedores, ele vai comer toda essa galera aí que não é bacana ter em ambiente urbano, deixa lá na mata, mas para a gente aqui não é legal. Então, eles são imunes a venenos. Então, não sei se já viram algum vídeo de, tipo, campanha para o saruê, não mate o saruê, e ele, tipo, com o escorpião na boca, assim, ó, come coral, enfim. E ele não morre com o veneno delas, então é um controle biológico que ele faz. Você pode perceber que se tem alguma área que tinha bastante saruê e começar a matar esses animais, a quantidade de animais peçonhentos aumenta. Então ele faz o controle biológico. Se você encontrar um por aí, vira um aí. Normalmente eles são noturnos, né? Notívagos que a gente fala, e aí eles vão andando nos fios entre os postes, ficam em cima das árvores, normalmente com os filhinhos, tipo, a mãe com 5 filhos lá, mãe de família, levando toda a galera. Então, não matem os saruezinhos, que são esses que se fingem de mortos, quando ficam sob pressão, assim, de medo, né, para sobreviver. Tem cabra que faz isso. Vocês já viram o vídeo das cabras que cai dura assim, ó, achando que vai morrer? Elas fazem isso daí também, de fingir de morto, justamente para tentar não ser comida. E aí, o outro gambá que é fedidinho, então, esse gambá mesmo que a gente fala, que chama saruê, ou gambá, sariguê, enfim, dependendo do lugar do Brasil que você tiver, ele não libera esse odor ruim. Ele tem glândula anal também, pode até liberar, mas não é tão fedido, fétido, igual do cangambá, que é o mais conhecido, que daí ele libera a glândula anal na roupa da pessoa, enfim, aquilo fica impregnado, um cheiro horroroso. E o cangambá não é marsupial. Então, eles são diferentes, né? Então, o que a gente tem mais aqui é o marsupialzinho. Então, tomem cuidado com eles, coitadinhos, né? Em região mais de interior, acho que tem. Não sei se por aqui cidade tem muito. Tem? Não. É que aqui a gente está bem próximo também da vegetação, né? Da Mata Atlântica. Mas tomem cuidado com esses. Daí eles não são ratos, tá, gente? Coitadinhos. Eles são amigos, felizes, bonitinhos, né? Deixa eu subir aqui. Então é isso, meus queridos. Alguma pergunta? Alguma coisa que vocês viram no filme que eu não falei, que vocês queiram compartilhar com todos nós? Podem compartilhar. Estamos aqui. Felizes e saltitantes. Tranquilo, pessoal? Parte de biologia de boa, quais os ensinamentos para o dia, né? Não alimentem os animais, não dê comida para os animais, não caçem os gambazinhos que são marsupiais, e vida que segue, tranquilo. Que bom, gente, que bom que vocês gostaram, eu também gostei muito, muito obrigada pelo convite, foi muito divertido falar sobre filme, eu adoro fazer isso. Eu acho que é uma parte super da hora da gente aprender coisas e chamar pessoas de outras áreas. Eu acho muito legal. A gente trocando uma ideia. E é isso. Oi, gente. Oi, gente. Ui. Vocês não, acho que não perceberam, a gente está no mesmo ambiente. Que só ela tem essa cadeira aqui. Então, bom,
Foi isso. Agora teve pela cadeira. Ela é minha irmã. Olá! Aquelas, né? Olá, irmã. Espero que vocês tenham gostado. Vou só repetir. Quem quiser o certificado, quem quiser, né? Vocês já podem pegar, assim que eu desligar a chamada, vocês já podem ir no Simpla e baixar o certificado. Ai, que lindo o certificado, Rápido, né? gente! Vocês já podem ir lá baixar o certificado de vocês. Qualquer dúvida, eu vou colocar o e-mail do veterinando aqui para vocês mandarem se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma dificuldade. Opa. Se vocês quiserem também falar com a gente no WhatsApp, pede o nosso número lá no e-mail. Não vai ter lista, não precisa de lista. A presença de vocês já foi contabilizada durante todo o evento. É só passar lá no Simpla e pegar o certificado que já tá lá. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado mesmo. Foi muito legal, gente. Fiquei super animada. Foi muito divertido. Obrigada a vocês por terem assistido.